Ivanhova ao vivo por Jean-Luc Caillon, 21 de dezembro de 2023. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz por vê-los novamente. Permitam-me, antes de tudo, comungar com vocês em silêncio e trazer-lhes todas as minhas bênçãos nesta época do solstício de inverno. Solstício de verão no hemisfério sul. Silêncio. E para aqueles que me conhecem há muito tempo, devem ter notado que em dezembro e janeiro estou sempre em silêncio. De certa forma, é um hábito, mas também, em um nível vibratório, é uma oportunidade de fazer esse silêncio e ir às profundezas de mim mesmo, como para cada um de vocês, eu espero. Há muitos anos, falei longamente sobre o período do Natal como o Festival Sem Luz. É o festival da renovação da luz, mas nas profundezas da descida às trevas. O que quero dizer hoje é a continuação lógica, se assim posso dizer, do que disse em meu último discurso, há algumas semanas. Portanto, como você pôde ver no palco, as coisas não estão muito felizes, é claro. Dentro de vocês, espero, as coisas são bem diferentes. Mas, seja como for, vocês veem, uns e outros, onde quer que estejam na superfície deste mundo, eu diria, mais e mais aberrações no que está acontecendo na sociedade humana, em todos os países. Vocês não ignoram que entraram nesse confronto e conflagração em que todos os elementos das mentiras planetárias estão, é claro, explodindo na cara daqueles que esperavam e acreditavam, talvez até hoje, controlar o que vocês são e o que fazem. É claro que, da última vez, chamei sua atenção para o fato de que em sua vida também, tanto interna quanto externamente, havia um certo número de choques e reajustes em diferentes setores, para alguns de vocês, que tinha de ocorrer a fim de libertá-los ainda mais e aproximá-los ainda mais do real, ou seja, de quem vocês realmente são, além deste corpo, além deste mundo, como além de qualquer mundo. É claro que isso acontece, e estou ciente disso há algum tempo, mas é claro que vocês também estão. Muitos de vocês estão passando por períodos, eu diria, de dificuldade, seja em seu corpo ou em suas situações íntimas, pessoais, relacionais, emocionais ou físicas, como eu disse, mas em diferentes níveis, vocês podem ser afetados. E o que os afeta hoje nunca é algo destinado a atrasá-los ou impedi-los de ser o que são, porque é exatamente o contrário. O que quer que aconteça no curso de sua vida ou em seu país, é apenas uma aproximação com o real, com o estado natural, com o que vocês realmente são. E tudo o que pode lhes parecer, talvez ainda para alguns de vocês, eu diria até mesmo para muitos de vocês, como algo difícil de viver, em qualquer nível, é apenas um pretexto para aproximá-los, como expliquei da última vez, de uma espécie de vômito deste mundo, de aversão ao mundo, mas também, é claro, e acima de tudo, de aversão às mentiras e ao que é falso. O período do solstício de inverno, solstício de verão no hemisfério sul, que acontece amanhã, vai convidá-lo a se aprofundar ainda mais em si mesmo de todas as formas possíveis, independentemente do que esteja acontecendo em sua vida, em seu cenário. Acima de tudo, não tire nenhuma conclusão que não seja essa oportunidade fenomenal de se tornar ainda mais íntimo de quem vocês realmente são e que, talvez para muitos de vocês, não conheçam ou ainda não tenham reconhecido. Este é um momento em que vocês devem se lembrar, porque na agitação de suas vidas, seus corpos, seu mundo, sua sociedade, sua família, o que quer que seja afetado, há um pretexto e uma oportunidade muito forte, eu diria, para deixar cair a máscara das ilusões, deixar cair a máscara das aparências e realmente ir para o essencial. Não há preço a pagar. Não há retribuição kármica. É apenas o jogo da inteligência da luz, que é devolvê-lo ao cenário que cada um escreveu, ao que você na verdade,
além de toda a ilusão. Portanto, não há motivo para ficar com raiva, não há motivo para ficar triste. Todas as emoções que podem passar por vocês, todos os pensamentos que podem surgir, não são de sua autoria, mas apenas circunstanciais em relação ao seu cenário, ao que vocês escreveram para permitir que se encontrem. E mesmo que, para muitos de vocês, ainda tenham a impressão de estar muito longe do que realmente são, eu lhes diria que, na verdade, nunca estiveram tão próximos como neste período do solstício de inverno, solstício de verão no hemisfério sul, e nas próximas semanas, quando a agitação do mundo, como nunca escondi de vocês, será ainda mais multiplicada. Quando falo sobre a agitação do mundo, é claro que não me refiro apenas à sua vida, porque quanto mais eventos forem precipitados em sua vida, mais ela será modelada pelos eventos da sociedade humana, mas também por toda a cena do teatro. Ou seja no céu, seja na atividade dos elementos, seja nos sons de guerra que vocês ouvem em todos os lugares, ou mesmo na chegada de pseudo-messias, como está acontecendo em Israel, é apenas a assinatura do fim do sonho de mentiras, do fim das ilusões e do retorno ao reconhecimento da memória de quem vocês foram, além de qualquer corpo, de qualquer forma. Mesmo que hoje isso pareça tão distante de vocês, repito, vocês nunca estiveram tão próximos de si mesmos. Lembrem-se também do que venho dizendo há anos, e que vai tomar um rumo importante, eu diria nos próximos dias e semanas, de todas as formas possíveis, para tudo o que está encarnado na Terra, que tudo terminará em uma grande gargalhada cósmica. Todos nós os preparamos, e especialmente Bidi e Abba, para que tudo o que tiver de acontecer em sua vida, no palco de suas emoções, de sua mente, de sua história, de seu personagem, não tenha nada a ver com a realidade. Como Bidi costumava dizer, tudo que passa não pode ser real. É claro que você ainda tem de passar por isso, como diz o ditado, passe e atravesse. Insistimos em muitos elementos nos últimos anos, justamente para permitir que vocês passem por essa noite escura da alma e do espírito, conduzindo-os a si mesmos na verdade. Para esse fim, houve, é claro, as ressonâncias ágape há alguns anos. E, especialmente nos últimos 2 anos, temos insistido em ver a mentira planetária e a mentira cósmica. Isso diz respeito tanto à consciência quanto à espiritualidade, bem como às egrégoras e às expectativas históricas de um Salvador ou de um Anticristo, seja ele quem for. Trata-se de ver claramente, em outras palavras, não ser mais afetado por nenhuma egrégora, que está em processo de se manifestar, se assim posso dizer, com força total nesta terra. Vocês realmente são aquilo em que acreditavam até agora, antes de deixarem de acreditar em qualquer coisa. Em outras palavras, vocês veem uma forma de exaltação, tanto para o seu personagem, talvez de certas crenças, mas também no nível das egrégoras, por exemplo, religiosas, mas também sociais. Vocês veem uma espécie de exagero e exaltação, talvez um pouco dramática, em relação às expectativas históricas de uns e de outros, em relação ao que é chamado de fim dos tempos. É claro que o fim dos tempos já chegou. Mas, nesse fim dos tempos, não é possível saber, como sempre dissemos, qualquer data precisa, porque é uma série de eventos pelos quais toda a criação deve passar, para que toda a criação, ou seja, essa consciência única, dentro de todos os sonhos, possa se lembrar de que o Alfa, ou seja, o primeiro surgimento, nada mais é do que o último surgimento. Uma vez que o tempo e o espaço não existem, como explicamos e demonstramos longamente, agora cabe a vocês vivenciarem isso também, estabelecendo-se o mais próximo possível do silêncio, o mais próximo possível da imobilidade.
Isso não significa desviar os olhos do que o está afetando, mas significa passar por isso, aceitando que tudo o que tiver de experimentar a partir de agora, mais do que nunca, como temos dito há anos, mas hoje mais do que nunca, deve ser visto como algo que está apenas passando e que, de fato, não tem realidade em relação ao que vocês são na verdade. É quando vocês se soltam, quando desistem, quando aceitam, como eu disse neste momento inaceitável, que vocês têm a melhor chance de se encontrarem novamente. Mas é claro que não vou esconder de vocês o fato de que as egrégoras deste mundo, no momento atual, estão fazendo tudo o que podem para tentar segurá-los, retê-los, dentro dos cenários de sua história pessoal, dentro dos cenários religiosos ou dentro dos cenários de guerra ou sociedade, ou conflagração de qualquer tipo. Lembrem-se de que nada que possa acontecer pode ser real e que somente o momento exato do tempo zero, ou seja, o momento do choque da humanidade, do evento cósmico que ocorrerá, os colocará em verdade no real que sempre foram, antes de qualquer aparência de nascimento, bem como de qualquer aparência de morte. De fato, para muitos de vocês, será necessário passar por tudo o que a cena do teatro lhes mostra. E, é claro, se estiverem lúcidos e com a mente clara, verão que o que lhes é dado ver e talvez experimentar em sua vida privada não se sustenta. Mas é justamente porque não faz sentido e porque o sonho, como expliquei, se torna uma forma cada vez mais atroz de pesadelo, algo que pode ser muito deprimente, de fato, muito difícil de vivenciar, que vocês encontram a alegria inefável de se encontrarem além de qualquer forma, de qualquer mundo, bem como de qualquer história, ou de qualquer egrégora histórica já pertencente a um mundo que não existe mais. Vocês não precisam recusar nada. Como eu disse, não precisam enfiar a cabeça no buraco para não ver o que está acontecendo. Vocês têm exatamente que atravessar, onde vocês estão na superfície deste mundo, mas também em sua vida, no lugar certo e único que lhes permite, precisamente, atravessar isso. Portanto, como já lhe dissemos muitas vezes, vocês já têm de aceitar o inaceitável. Mais uma vez, aceitar o inaceitável não significa desistir e não tomar mais nenhuma atitude. Significa simplesmente perceber que tudo o que está acontecendo e vai acontecer está além de qualquer forma de compreensão ou explicação. Há uma aparência de resignação, como Osho costumava dizer. Esta é a indiferença divina. Essa indiferença divina, mas ao mesmo tempo esse tipo de resignação, permitirá que vocês se voltem definitivamente para o real, ou seja, aquilo que nunca nasceu, aquilo que nunca morreu, aquilo que nunca assumiu um corpo e aquilo que, em última análise, como disse Bidi, somos todos e cada um de nós. Portanto, há eventos cada vez mais importantes ocorrendo nos níveis elementar, planetário, cósmico e social, bem como em suas próprias vidas, que representam uma espécie de grande convergência, levando-os diretamente à convergência do tempo zero. Sem lhes dar nenhuma data, porque essa data, como eu disse nas últimas entrevistas que lhes dei durante este ano, que agora está chegando ao fim, pode ser a qualquer momento. Deve haver, como acho que Abba e Tete de Kaboshi, Jean-Luc, disseram no último coração ao coração que vocês fizeram, uma espécie de desespero, e não uma esperança de algo melhor. A esperança o mantém esperando. A esperança os mantém em sua história. O desespero, por outro lado, tira vocês da história. Desespero não é sofrimento. O desespero é o ato final de aceitação. É o momento em que vocês percebem que não estão mais no controle de nada e que se encontraram
E alguns de vocês, muitos de vocês, neste momento, estão sendo confrontados com esse tipo de acontecimento em seu corpo, em seus pensamentos, em suas emoções, com seus entes queridos, com sua família, com as próprias circunstâncias de sua vida, que talvez não sejam todas repousantes, mas que os levam diretamente ao descanso do reconhecimento de quem vocês são em verdade, daquele que nunca nasceu e daquele que nunca passará, como dizia Bidi. Portanto, é uma boa ideia, especialmente diante de eventos que eu descreveria como abruptos, brutais, sem precedentes e incomuns, voltar-se primeiro para dentro de si mesmo. Mais uma vez, isso não significa desistir e deixar de cuidar de si mesmo ou de agir. Significa entender que tudo o que acontece é, em última análise, algo que os levará, às vezes brutalmente, e cada vez mais brutalmente para aqueles que ainda não estão despertos, a despertar para a realidade de quem vocês são além do ser e do não ser, como Nisargadatta costumava dizer quando estava encarnado. Este é um momento de seu reencontro. É o momento de entender, por meio da vivência e somente por meio da vivência, que tudo em que você baseou suas esperanças para o amanhã, para sua profissão, para ter filhos, para ter uma pensão, não significa mais nada em relação ao real. É algo que vai penetrar até mesmo em sua mente, até mesmo em suas emoções. Não para afetá-los, mais uma vez, mas para aproximá-los cada vez mais de si mesmos e da leveza. Porque quanto mais perto de si mesmo, mais pesado se torna o seu personagem e o mundo, mais a leveza crescerá dentro de você se aceitar o que está acontecendo. Sempre dissemos a você que a aceitação é a chave definitiva para experimentar o real e o grande silêncio. Entendam que o grande silêncio não significa ficar sentado em uma cadeira o dia todo. Significa também aceitar viver esse sonho, que para muitos de vocês hoje parecerá absurdo e até extremamente difícil. Mas, além dessa aparente dureza, existe a gentileza interior que está apenas esperando para desabrochar quando vocês se libertarem, se assim posso dizer, de qualquer pretensão de entender, explicar ou desvendar. O resultado de seu cenário se encarrega de si mesmo. Vocês não precisam fazer nenhum esforço. Quando vocês se esforçam, vocês se distanciam de si mesmos. Guarde o esforço para aqueles que têm ocupações, obrigações, como eu sempre disse. Mas é exatamente isso que está acontecendo com vocês. Eu também disse quando estava encarnado, mas também há muitos anos, que os últimos 12 dias do ano e os primeiros 12 dias do ano lhe dão uma espécie de tom para o que será vivenciado no chamado próximo ano, ou seja, na ilusão do tempo e na passagem de um novo ano, depois deste solstício de inverno, solstício de verão no hemisfério sul, que é, acredito, amanhã. É claro que muitos irmãos e irmãs estão esperando por um evento, alguns estão esperando pelo Messias, outros estão esperando por uma guerra, outros estão esperando por uma epidemia, outros estão esperando por uma catástrofe, outros estão esperando por uma mudança em suas vidas, em sua maneira de ver ou vivenciar as coisas. Mas é mais do que uma mudança que está acontecendo agora, vocês estão se aproximando em alta velocidade dessa aceleração dos movimentos, não do tempo, mas dos movimentos aparentes que os estão levando para mais perto do tempo zero. Ou seja, a convergência harmônica, podemos dizer, mesmo que seja na desarmonia desse tempo zero, do choque da humanidade e de todos os eventos que foram profetizados por todos os profetas, em todos os tempos, e para onde quer que se volte o olhar dentro da história. Mas além do tempo da profecia, este é o tempo da resolução, o tempo de entender que não há nada para entender, que vocês nunca nascerão e que nunca morrerão. Como Nisargadatta disse,
Muitos de vocês estão sendo levados a entender, mesmo antes do choque da humanidade, que tudo o que passa não é verdade, e que esse núcleo de imortalidade que nunca foi encarnado, no coração do coração, o real do tempo zero, o estado natural, como Abba disse há algum tempo, é algo que se revelará dentro de vocês e, creio eu, assumirá cada vez mais importância, espaço e tempo, e, portanto, também aliviará, de certa forma, o peso deste mundo, aliviará o peso do pesadelo e o peso da ilusão, e o peso de tudo o que pode acontecer ou estar acontecendo dentro de vocês, bem como ao seu redor. Lembre-se de que da última vez eu disse que você precisava criar espaços de silêncio, espaços de calma, independentemente da agitação de sua vida. Você precisava encontrar momentos para se encontrar. Você precisa encontrar alguns momentos, várias vezes ao dia, para respirar profundamente, para se livrar do peso do mundo, não para fugir dele, mas para se reencontrar e dar a si mesmo a força para levar esse sonho ou pesadelo até o fim. Porque mesmo quando se está vivendo a verdade, não se pode evitar viver o sonho até o fim. Cada um de nós, onde quer que estejamos, é chamado a manifestar a totalidade de nosso roteiro, se assim posso dizer, de nosso cenário. Essa é a única maneira de alcançar, eu diria, o tempo zero, o choque da humanidade, a própria êxtase prometida. Anos atrás, Anael lhes deu marcadores de tempo. Esses marcadores de tempo agora estão todos ativos. É claro que, como eu também lhes disse da última vez, não haverá trégua no desenrolar de suas vidas e eventos. Vocês já viram isso desde o início deste outono. As coisas estão cada vez mais loucas, cada vez mais aberrantes, cada vez mais contrárias, se assim posso dizer, ao amor. Mas é exatamente esse oposto do amor que o leva ao amor de quem vocês são. Vocês não podem entender isso até que tenham experimentado o real. A melhor coisa que vocês podem fazer do ponto de vista da pessoa, aquela que sente, aquela que vê, aquela que ouve, aquela que também sofre, é aceitar o inaceitável. Repito isso com veemência hoje, porque é nessa aceitação do inaceitável que você experimentará o grande silêncio. Mais uma vez, ajude-se a ter vários momentos, mesmo que sejam apenas alguns minutos durante o dia, para ficar em silêncio dentro de si mesmo, fechar os olhos, talvez ir para a natureza, mas, acima de tudo, para encontrar a si mesmo, e você não pode encontrar a si mesmo na agitação do mundo. Vocês não podem se encontrar em nenhuma história, seja ela a mais aterrorizante ou a mais magnífica. Vocês só podem se encontrar no silêncio interior daquilo que sempre foram. É por isso que é tão importante, neste período que vai se desenrolar de forma ainda mais forte e violenta do que o que eu disse nas duas últimas vezes. Não só não haverá mais volta, como também lhe parecerá que a roda dos acontecimentos neste mundo aparecerá de todos os lados como uma farsa total. Vocês veem tudo o que está acontecendo em suas telas e na mídia. Vocês veem a mentira. Essa mentira também pode estar presente em sua própria vida. Você não precisa necessariamente mudar os elementos de sua vida nessa mentira, mas simplesmente ver que a vida em si não é o real, que o real do momento presente é independente das circunstâncias de seu personagem, como as circunstâncias da história deste mundo, que estão em processo de desdobramento. Portanto, é muito mais do que vomitar o mundo, é muito mais do que atravessar o mundo. Mais uma vez, é a resignação da aceitação total desse cenário, que agora podemos chamar de loucura. Não é nem mesmo diabólico, não é nem mesmo satanista, é completamente aberrante porque não obedece a nenhuma lógica. A predação certamente está em seu auge na Terra.
Mas as forças predatórias estão no processo, eu diria, de se afundar, porque não tem outra saída a não ser se afundar, tentando, é claro, como eu disse, levá-lo ao sofrimento, acreditando na história, acreditando na guerra, acreditando no Messias, acreditando em Satanás, acreditando em Deus, acreditando no que você quiser. Mas todas essas crenças não são mais relevantes. Não se trata de um novo mundo. Sei que ainda há muitos irmãos por aí, e já disse muitas vezes que temos de deixar os sonhadores sonharem. Mas mesmo os sonhadores que sonham com um novo mundo precisam começar a se questionar quando virem que a nova Terra não está realmente lá e que a velha Terra continua a se afundar cada vez mais em um caos indescritível, porque o propósito de toda a criação é terminar em um caos indescritível, porque nenhuma criação pode ser verdadeira. E é por isso que vocês estão passando agora. Como disse Bidin, vocês sempre foram perfeitos. A ilusão de uma progressão, a ilusão de uma queda, só pode vir de uma visão fragmentada ligada a uma história, que é um cenário, como já lhes dissemos, que foi escrito desde o momento inicial da criação, mas que deveria conduzi-los ao momento final da criação, que é este mesmo momento. Isto é, simplesmente para lembrá-los de que tudo o que está acontecendo hoje, nesta Terra, no cosmos, em toda a criação, é simplesmente o retorno à verdade. Nem mesmo o caos é um deles. Não há nada a esperar, não há nada a temer, tudo o que vocês precisam fazer é encontrar a si mesmos. Tudo o que vocês precisam fazer é entender, se assim posso dizer, o que vocês são. E nada neste mundo pode ser útil para que vocês entendam isso de agora em diante. Da mesma forma que nenhuma compreensão de seu personagem, seus afetos, suas emoções, seus pensamentos, pode ajudá-lo a entender isso. Mantenha a compreensão de seu personagem com o que ele tem a ver com a ilusão do sonho. Mas isso não é útil para vocês descobrirem quem são. E, em algum momento, é claro, quando vocês perceberem que não conseguem mais entender nada, vocês se libertam. Isso é chamado de resiliência divina. É a capacidade de, em um determinado momento, deixar tudo de lado e fazer como Cristo disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, para que, naquele momento, vocês entendam que tudo foi apenas um cenário, um sonho e, como eu disse, um pesadelo que não tinha lugar para existir e é simplesmente um jogo. É um jogo mórbido, porque vocês tinham que entender que era um jogo, mesmo que fosse agradável. E, além do pesadelo, nada poderia tirá-los do sonho. Portanto, mesmo o pesadelo, dentro da inteligência da luz, dentro da inteligência de quem vocês são, é apenas o pretexto e a oportunidade de ouro, se assim posso dizer, para lembrá-los de quem vocês são. Portanto, não se ressinta dos eventos em seu corpo, não se ressinta dos eventos em sua história, em sua vida, mesmo que seja difícil, mas abençoe-os. Porque essa foi mais uma vez uma oportunidade única de entrar em seu interior. Quanto mais, eu diria, o cenário do mundo se deteriorar, quanto mais o cenário de sua vida for atingido de uma forma ou de outra, mais vocês terão a possibilidade de encontrar a si mesmos, voltando para dentro de si mesmos, para o que chamamos de coração do coração e, finalmente, entender, por meio da experiência vivida. E é como dissemos, a experiência vivida é a compreensão. Nenhuma compreensão intelectual, mental ou vibratória pode permitir que vocês compreendam quem são. Como sempre dissemos, é somente a experiência íntima que lhe dá a convicção íntima de que vocês nunca nasceram, e não pode haver a menor pergunta ou dúvida sobre isso. Isso também significa que, enquanto vocês tiverem dúvidas, não terão se encontrado completamente. Vocês têm uma premonição de quem são. Vocês têm a premonição de que são o amor. Vocês têm a premonição de que são Deus. Vocês têm o pressentimento de que são uma consciência fragmentada dentro de uma única consciência.
Mas essa ainda não é a experiência do real. Essas são apenas as premissas do real. E hoje, com o solstício de inverno de 2023, solstício de verão no hemisfério sul, vocês experimentarão o real em sua totalidade. Estou dizendo que não será toda a humanidade encarnada que o experimentará, isso será no tempo zero, no momento do choque da humanidade, mas que vocês terão cada vez mais oportunidades de se encontrarem na totalidade. Mais e mais possibilidades de encontrar a si mesmo, mais e mais possibilidades de estar nesse grande silêncio, o que a pessoa pode chamar de vazio, ou nada, que, na verdade, está na origem de tudo, e que são vocês que estão na origem de tudo. E, como sempre disse, nesse ponto não há mais nada a julgar, porque é como se as peças de um quebra-cabeça finalmente se juntassem. Vocês têm a peça final que lhes dará a visão geral desse quebra-cabeça gigante que tem sido chamado de sonho da criação ou mito da criação. Vocês rirão de si mesmos, rirão das egrégoras que querem atraí-los para histórias de adesão a um Salvador, a um Cristo, a Satanás, a sociedade diabólica que vocês estão testemunhando e que está sendo revelada cada vez mais. Tudo isso lhe parecerá algo muito mórbido, muito falso, porque é falso. Mas quanto mais vocês enxergam o falso, mais são verdadeiros consigo mesmos. E quanto mais vocês enxergam a falsidade de sua história, de sua personalidade, de seus afetos, de suas emoções, de seus pensamentos, como eu disse, mais vocês vivenciam a verdade. É assim que vocês convergirão, se assim posso dizer, individualmente, mas, é claro, todos juntos, coletivamente, para o evento cósmico do tempo zero. Basta olhar para a sociedade atual. Quando vocês veem as manchetes na mídia, onde, como eu estava dizendo para Abba e Tete de Kabosh, Jean-Luc, quando eles dizem que vocês estão respirando, então é o aquecimento global, vocês atingiram um grau de absurdo neste mundo que é absolutamente impressionante, um grau de inversão de valores que é absolutamente incrível, a negação da própria vida. Mas essa negação da vida em si não é algo a ser julgado, porque é essa negação que inexoravelmente o leva de volta à vida verdadeira, ou seja, aquela que nunca nasceu e que todos nós somos. É isso que eu queria dizer a vocês. E, mais uma vez, hoje, uma forma de incentivo para não resistir, um incentivo para se encontrar em sua totalidade. É claro que a vida é o que é, e vocês não podem mudar isso. Como o Bidi disse, e como ele diz todas as vezes, e Abba também, o que tiver de acontecer, acontecerá, independentemente do que vocês fizerem, e o que não tiver de acontecer, não acontecerá, independentemente do que vocês fizerem. E quando vocês adotam essa frase um pouco como um mantra, nesse momento há uma liberação da ilusão de seu próprio sonho. Ocorre uma inversão, levando-os ao que realmente está dentro de vocês, o grande silêncio. Vocês não têm nenhuma outra chave, as chaves vibracionais, as chaves das portas e das estrelas, as atribuições vibracionais, tudo isso está no passado, pertence à história. Mas vocês não são nada, absolutamente nada, do que é histórico ou de qualquer coisa que pertença, como Bernard de Montreal costumava dizer, ao mundo da memória, ou seja, o mundo astral da morte. Vocês são viventes desde toda a eternidade, e é isso que o solstício de inverno, solstício de verão no hemisfério sul, e as semanas que se seguirão no final deste ano e no início deste ano os levarão a perceber, espero que para um número cada vez maior de irmãos e irmãs encarnados. E quando perceberem isso, lembrem-se de que dirão a si mesmos: mas isso sempre existiu. É claro. Não poderia estar em outro lugar a não ser aqui, aqui e agora. Permitam-me, irmãos e irmãs, que lhes estenda mais uma vez todas as minhas bênçãos.
Às vezes, tenho a impressão de que estou me repetindo, que na verdade não há nada de novo, mas cada vez há algo mais urgente, mais intenso, se assim posso dizer, nas palavras que posso pronunciar e que os acompanham até os limites dessa história da criação, desse mito que todos nós percorremos, uns e outros. Agora é hora de voltarmos à paz eterna que somos. Permitam-me que lhes traga todas as minhas bênçãos. Não tenho mais nada a acrescentar, voltarei quando as circunstâncias exigirem, e mesmo que seja durante um mês de janeiro, já que dezembro e janeiro, como eu disse no preâmbulo, são meses em que geralmente não intervenho. Mas, sendo as circunstâncias o que são, é bem possível que eu retorne antes do final do mês de janeiro, por meio deste canal, para acompanhar as revelações que inevitavelmente surgirão em suas vidas, em sua compreensão, mas também, é claro, simultaneamente no palco do seu mundo, onde vocês estão, no país onde estão, na história que estão, na família que estão neste momento. Todo o meu amor está com vocês, e eu lhes digo, acima de tudo, um feliz sim, El, NT, Noel, igual Natal sem El, Elohim, e uma feliz transição para o que chamamos de Ano Novo, na ilusão do tempo, é claro. Todo o meu amor está com vocês, eu digo, até breve, transcrição do áudio. Equipe Ágape Tradução. Alberto César Freitas. Fonte da imagem. https://groups/2938937352484/pdf. Link. Avanhov, 21 de dezembro, 2023.